Nesta quinta-feira, em encontro com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, Lula abriu seu discurso falando da guerra na faixa de Gaza. Ô, Farinazo, o presidente brasileiro reforçou que os atos do Hamas em outubro do ano passado foram terrorismo, mas condenou a posição de Israel no conflito. Segundo Lula, Israel tem primazia em descumprir as decisões da ONU. Vamos ouvir. Foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, que eu tenha conhecimento. Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Lula também falou, ainda que rapidamente, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Veja mais esse trecho. Nós temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que por mais que eu procure explicação, eu não encontro uma explicação por que a ONU não tem força suficiente para evitar que essas guerras aconteçam, antecipando qualquer aventura, porque a guerra não traz benefício a ninguém. Ela traz morte, destruição e sofrimento. Essa é uma declaração mais óbvia. Mais tarde, no Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes, Lula disse que o Brasil defende o Estado soberano da Palestina. Vamos acompanhar. Que o Brasil vai continuar nos próximos anos a defender o reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano, não apenas pela ONU, mas também no território, para que os palestinos possam construir suas vidas em paz e com respeito do restante do mundo. Por isso eu quero agradecer à Liga Árabe, dizer para vocês da importância que vocês têm nesse processo de chamar a atenção da humanidade. E levar em conta, secretário, que nós precisamos ter um debate muito importante para que a gente repense a Organização das Nações Unidas. Muito bem. Vou começar com o nosso especialista em estratégia militar, direito internacional, guerra, análise de guerras, estratégica, operacionais, o comandante Robson Farinazo. Em política externa, é importante que você tenha posição. Se você fica meio que bagre ensaboado, é a mesma coisa que nada. Então, tem que ter opinião formada. Então, queria comentar com você os seguintes pontos. Primeiro, o presidente Lula diz que o Hamas praticou um atentado terrorista. Bom, isto é óbvio. Foi uma ação terrorista, na minha opinião, mas eu quero ouvir você, que é o nosso especialista. Eu vi as imagens do ataque do Hamas. Eu vi metralhando a esmo, os jovens fugindo no carro, eles paravam, cercavam a estrada, metralhavam os veículos, não davam qualquer oportunidade de defesa, uns se escondiam dentro de banheiros ou esses abrigos, os bunkers, que não são construídos para proteger de bombardeios aéreos. São protegidos para proteger de bombardeios aéreos, mas eles não têm porta. Então colocava a metralhadora para dentro e metralhava. Eu visitei o kibbutz de Faraza, que fica aí a 500 metros de Gaza. Tinha marcas de foguete nas paredes, tiros de metralhadora, um massacre. Eu vi imagens matando o pai na frente dos filhos, o terrorista abrindo a geladeira e perguntando se tinha refrigerante. Então, não dá
qualquer que seja a sua posição sobre o conflito, diz que começou uma guerra civil em 30 de novembro de 1947. Depois, no dia 16 de maio de 48, virou uma guerra oficial de países árabes contra o recém-criado Estado de Israel. Independentemente da sua posição, não dá, na minha opinião, para defender o que o Hamas fez. Foi uma carnificina, um ataque covarde que vitimou jovens e vitimou, sobretudo, pacifistas que estavam na região. Não são esses aqueles colonos ultranacionalistas que praticam atentados terroristas contra agricultores palestinos lá na Cisjordânia. Esses são pacifistas e jovens que muitas vezes não têm nenhuma conexão com essa questão da guerra que não termina entre árabes e judeus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o presidente coloca eu entendo que bombardeio aéreo é conveniente para o exército israelense em termos operacionais. Ou seja, eu vou destruir tudo, não arrisco a vida dos meus soldados. Eu vi vários soldados feridos aí sem perna, sem olhos, paralisados em cadeira de roda. São jovens, olha, às vezes parece que tem idade para ser meus filhos. Meninos que lá se encontram, garotos que você pensa que estão na escola, estão com farda lutando em Gaza. Claro, para preservar os seus soldados, ele vai fazer o bombardeio. Também o Netanyahu é um político muito polêmico. E o objetivo dele, claro, é inviabilizar a vida em Gaza para provocar uma fuga para o deserto do Sinai, que é uma estratégia. Então, do ponto de vista operacional, está correto. Do ponto de vista humanitário e das leis internacionais, essa punição coletiva não é a forma correta de se reagir. Aí pergunta, mas qual que seria? Bom, eu estou dizendo para você qual é que não seria. A qual que seria, cabe ao Exército desenvolver a sua plataforma de ação e de reação. Então, essas são questões importantes. Isso faz com que o antissemitismo aumente em todo o mundo, e esse antissemitismo é uma reação que decorre da falta de informação ou da informação enviesada feita pela mídia. 18% da população de Israel são aqueles colonos que praticam atentados contra os palestinos. A imensa maioria não quer celebrar a paz. E o Hamas é um grupo de resistência? Eu não entendo essa resistência. A faixa de Gaza está com os palestinos desde 2005. Ele praticou esse ato para reaver a faixa de Gaza, que já está com ele. Por que não aplicou o dinheiro que recebeu na construção de estruturas, inclusive para fomentar o desenvolvimento do turismo na região? Gaza é uma faixa de Gaza, uma região privilegiadíssima, melhor que Dubai, do ponto de vista geopolítico. Mas essas são algumas questões. E é claro, quem pode ser contra a criação de um Estado palestino soberano? É direito dos árabes que moram na Palestina ter reconhecido esse Estado. O presidente faz essas colocações, ele errou um pouco, talvez, na mão. Qual a sua avaliação desse conflito, de forma operacional, de maneira geral? Comandante Robson Farinazzo, eu te mandei o meu artigo que eu escrevi, está publicado no Consultor Jurídico, eu faço uma análise completa dessa guerra, e você me convidou para ir no Arte na Guerra, né? Eu quero ir lá. E tem umas balinhas de goma legais, a gente vai comendo a balinha de goma. O Arte da Guerra é só online. Não tem balinha de goma. Que pena. É o canal Vietcom. No máximo é arroz sem... Mas você me levou num que tinha umas balinhas de goma coloridas. Esse era bom, esse é o Primo Rico aí. Qual que é? Esse aí é o Inteligência Limitada. Inteligência Limitada. Rogério lá. Falando sobre guerra. Mas vamos ouvir agora o Robson Farinazzo, ele tem muita coisa para trazer para nós. Então, Capês, eu vou fazer uma pergunta nessa história toda, né? Vamos responder a coisa de trás para frente, né? Como no Oriente Médio, a gente escreve da direita para a esquerda. Se não fosse o atentado de Munique em 1972 e esse atentado agora do Hamas, será que a gente estaria falando da Palestina? Será que alguém saberia o que é Palestina? Né? Uma das maiores nações do mundo sem território, junto com os curdos também. A situação dos curdos é um pouco mais acomodada. Mas então é uma coisa muito complicada, gente. É muito complicado. Eu acho que de tudo que o presidente Lula, todas as posições que ele colocou, eu acho que a mais importante é a defesa de um Estado soberano na Palestina. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque olha só, a superioridade militar e tecnológica de Israel
ela é muito válida, é um conceito validado, um conceito que eu diria assim, bastante eficiente numa guerra convencional, como foi contra o Egito em 56, 67, 73, tá? Contra os sírios em 67, 73 também. Mas contra o Hezbollah em 2006 e agora contra o Hamas em Gaza, esse conceito ele já não tem essa validade toda. Israel nunca, desde 1948, nunca se envolveu num conflito tão longo e nem tão desgastante. Então, eu acho que o que acontece, nós temos que olhar uma coisa, gente. A guerra contra o Hamas é só o começo. O que vem por aí, daqui para frente, vai ser muito pior para Israel. Então, ou se senta, a hora que acabar isso daí, se senta e se chega a alguma solução de consenso que pelo menos elimine a motivação, né, de conflitos, ou Israel nunca vai ter paz. Eu não vejo uma solução militar para esse conflito. Eu acho que a geração que vem depois do Hamas ainda vai ser mais violenta. Agora, deixa eu só explorar ele um pouquinho mais, Mesa, só mais uma pergunta. O Benjamin Netanyahu está numa posição extremamente fragilizada. Tem denúncias de corrupção. Nós já tivemos o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, que foi preso, cumpriu pena por corrupção. O Netanyahu tentou intervir na Suprema Corte israelense para conferir ao parlamento, no Knesset, o poder de anular as condenações. E ele, para se apegar, para se manter no poder, ele se aliou ao que há de mais extremista na direita israelense. O Itamar Ben-Gvir participou ativamente da campanha contra Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro israelense que fez a paz nos acordos de Oslo de 1993. E essa campanha, ele aparece segurando o emblema de um veículo que ele arrancou do carro do Rabin e disse: o próximo vai ser o proprietário. E alguns meses depois, o fanático Igal Amir praticou o atentado, atirando 2 vezes nas costas e matando o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que é um herói de guerra, um herói militar reconhecido em Israel. O Netanyahu, nesse momento, é um fator de complicação. Ele está lutando por Israel, está lutando também pela sua cabeça, pela sua manutenção no seu cargo, nesse momento. Porque eu entendo que não há prioridade maior que trazer os 136 reféns, não sei se todos estão vivos, dizem que 20 já estão mortos, de volta para suas famílias. Essa é a prioridade. Eu vou negociar com o Catar, eu vou negociar com o Egito, vou trazer os meus cidadãos de volta para suas famílias. Depois eu faço a minha guerra. Israel sempre teve muita precisão nesses ataques contra terroristas. Sempre foi muito cirúrgico e com tecnologia. Esse tipo de guerra, meat grinder, que é moedor de carne, tipo Ucrânia e Rússia, não é muito o perfil do exército israelense. Netanyahu, até que ponto é um complicador nessa história? Em todos os pontos. Eu acho que a única pessoa que... Você falou aí que se o Netanyahu ele é um problema, acho que a única pessoa que gosta do Netanyahu é o próprio advogado dele, né? O Biden, eles vivem com rusgas aí. Eu acho que se o Netanyahu, quando acabar essa guerra e ele tiver que sentar para esclarecer as contas, talvez ele não seja preso se ele conseguir um resultado razoável aí, né? Uma vitória política nessa guerra. Mas se a guerra acabar muito mal para Israel, eu não tenho dúvida que ele vai ser o bode expiatório. Agora, eu penso assim, né, Capês? Eu vejo a coisa assim, numa análise bem mais aprofundada, né? A gente vê sucessos militares, a gente viu até a Guerra do Vietnã. Depois que apareceu a televisão no campo de batalha, fica difícil você esconder as coisas. Você está no Jornal Nacional aí, você está lá assistindo a televisão com a sua família aí, ou aqui na Jovem Pan, e você está vendo cenas de combate, não dá mais para esconder. Você vê, se fosse alguns anos atrás, nós esconderíamos aí esse problema todo das baixas Israel que você acabou vendo. Hoje não tem como, vai tudo para o Telegram. Agora, eu vejo a coisa da seguinte forma, né? Essa semana, acho que semana passada, né, perdão, o Netanyahu, ele teve um alívio, porque libertaram 2 reféns. O que a gente sempre, a pedra que a gente jogava nele era, não, olha, não conseguiu libertar nenhum refém agora. Conseguiram 2. Então, eu acho que isso deu um fôlego para ele. Agora, como isso tudo vai se comportar daqui para frente, eu não sei dizer, mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes da PAN, que é a diferença entre discurso do Netanyahu e as ações. Porque, não sei se você se lembra, coisa de umas 3 semanas atrás, eles falavam que iam fazer uma ação pesada no Líbano. Não fizeram.
né? Depois falaram que iam entrar ali, operar em Rafah, independente da posição do exército egípcio. Até agora nada disso aconteceu. Então, eu acho que, na verdade, o Netanyahu, a não ser que ele saiba, vou repetir uma frase que eu usei. Do Irã também, né? Hã? Do Irã também. Do Irã a gente sabe que mas tem que fazer operação no Irã. O Hezbollah atende aos interesses do Irã, não do Líbano. Eu não acho que Israel tenha condição logística de fazer um grande ataque. Aí vai destruir o Líbano? O Líbano tem que pagar pelos erros do Hezbollah? Mas é sempre assim, né? As guerras são sempre dessa forma. Vamos ouvir o Pagotto, então. Pagotto, o que você achou das declarações do presidente Lula a favor da criação do Estado palestino, considerando o Hamas um grupo terrorista, não tem como não considerar mais, pelo menos na minha opinião, e condenando os ataques aéreos de Israel? Ô Capês, eu acho que o Lula expressa uma posição majoritária na ONU. E isso não é uma posição majoritária dos países árabes, não é uma posição majoritária dos países defensores da Palestina, é uma posição majoritária da ONU. É uma posição que é defendida pelos Estados Unidos na ONU, que é a criação de 2 estados como solução para aquele conflito. Agora, só 2 questões aqui que eu queria pontuar. Eu acho que Gaza, Capês, não pode ser comparada com Dubai, porque Gaza está sob bloqueio aéreo, terrestre e por água, ou seja, ela é banhada pelo mar, tem uma praia linda, como já vimos em fotos, mas ela é bloqueada, essa praia. Já temos histórias desde 2006 de tentativas de levar ajuda humanitária e isso foi enfrentado de maneira militar. Então, ela está submetida a um bloqueio por Estado de Israel. A segunda questão, que eu acho que assim, a crítica a Israel não pode ser tratada como antissemitismo. A crítica a Israel é uma crítica ao que o Estado de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Aquilo é um massacre. Eu sei que a opinião de muitos aqui diverge do que eu estou apresentando aqui. Mas veja, é um massacre. Você não pode justificar em nome de 1.200, 1.500, vamos colocar aqui arredondando, 1.500 mortes naquele dia 7 de outubro. Ninguém é favorável a isso, ninguém bate palma, nem passa pano. Agora, nada justifica, depois disso, fazer o que está sendo feito lá com crianças, mulheres. Veja, elas não são escudo humano e nem são do Hamas, nem são apoiadoras do Hamas. Não podem ser responsabilizadas por Hamas ser a referência em Gaza eleita lá em 2005, 2006. Isso é toda guerra, até uma guerra tem regra. E o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é um massacre e é um crime de guerra. Isso vai ser, espero que seja punido no futuro e o Netanyahu, não sozinho, seja tratado como deve, como criminoso de guerra. Agora, meu querido Diego Tavares, você tem um país ali, a faixa de Gaza, são 40 quilômetros. Você recebe bilhões de dólares da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar. Você tem ali a China construindo a rota da seda, o Belt and Road, elaborando uma série de obras de infraestrutura importantes no Irã. Você tem uma saída para o mar, ali para o Mediterrâneo. Então, se Israel fechou a fronteira e você tem dólares e dólares, você pode incentivar uma reconstrução inteira da faixa de Gaza usando mão de obra do próprio povo palestino. Claro. Então, essa vitimização que o Hamas faz, eu sou completamente contra. Eles pegaram o dinheiro, construíram mais de 500 quilômetros de túneis, estão muito bem escondidos. Alemão, se puder, coloca a imagem do túnel, caminhando no túnel, que é uma simulação que foi feita. Você vê como os túneis são muito bem construídos. Então, eu acho que é o seguinte, o Hamas tem grande parcela de responsabilidade. Ele poderia ter tomado conta da população palestina desde 2005, quando ele teve acesso ao comando da faixa de Gaza. Israel saiu unilateralmente, sem condições. E, no entanto, porque fechou a fronteira. Bom, fechou a fronteira, você busca outras formas de interação. Você tem ali o Egito embaixo, tem o deserto do Sinai. Então, me parece que... Agora, o presidente Lula... Esse é o túnel. Essa é uma simulação, essa é a Praça dos Sequestrados. Esse é um túnel exatamente igual. Eu tenho 1,84 m, eu caminhei quase que confortavelmente aqui, nem abaixei a cabeça para andar para isso. Agora, você imagina isso aqui, tem uma interseção de avenidas por tudo quanto é lugar. Você imagina um soldado, estou segurando aquele suporte do celular, viu, pela sombra. Você imagina um soldado, um jovem, por mais treinado que ele seja, entrando nisso aqui. Isso é um tipo de guerra que o exército israelense não está acostumado a enfrentar. Ele tem muita tecnologia,
superioridade em infraestrutura bélica, mas isso é guerra de guerrilha. Então, na real, vai estar apagado, vai estar sem luz. E vai estar totalmente sem luz, exatamente, vai estar tudo escuro. Na real. Aí tem uma luz porque a iluminação é natural da saída do túnel, mas como bem observou o comandante, isso vai que não tem fim. Então, eu queria que você avaliasse isso, mas eu queria deixar o registro. Não dá para o Hamas também só se vitimizar. E não dá para Israel dizer que os bombardeios aéreos, na minha opinião, são uma estratégia operacional a melhor que eles poderiam ter. Mas eu sei que você tem a sua opinião, que é um pouco divergente de toda a mesa. Olha os moleques entrando lá. Por favor, Diego Tavares. Senhor Capecendo, e outro dia, falando da questão dos túneis aqui, eu aprendi com o nosso grande comandante Farinazo que sequer existe uma literatura de guerra a respeito de combate em túneis. Pode ter a partir de agora. Exatamente, mas agora vai ser o piloto, né, Farinazo? E, Pagotto, me perdoa, meu amigo, mas eu acho que cada vez que a gente relativiza o direito de defesa de Israel, nós estamos prestando um apoio aos grupos terroristas, sim. A gente estava falando aqui do que não se faz numa guerra, de crimes de guerra. Eu nunca vi, antes de um bombardeio, o Estado que vai bombardear soltar milhões de flyers para avisar a população, avisando inclusive também os terroristas que esses bombardeios serão feitos. O que a gente nunca pode tirar da tela aqui? Qual que é a premissa que a gente tem que ter na tela? No dia 7 de outubro de 2023, aconteceu o segundo maior ataque terrorista depois do 11 de setembro. Aconteceu o maior genocídio de judeus desde o Holocausto. Foi isso que o Hamas fez. No fronte do outro lado, tem um grupo terrorista que sequestrou mulheres, sequestrou crianças, torturou bebês, torturou mulheres, torturou toda sorte de cidadão israelense que se encontrava ali na sua frente, no seu caminho. Mas você não acha que 24 mil civis mortos é uma reação exagerada? 24 mil civis mortos, palestinos. É um dado que nós temos a partir do próprio Hamas. É uma fonte idônea para dar essa informação. Ô, Diego. Inclusive, só concluir. Se ele concluir, a palavra está com o Diego, o Pagotto pode E a respeito das declarações do presidente Lula, cabe relembrar o presidente Lula de outro desastre que foi o maior da história do Brasil. 2019, Brumadinho, foi o maior acidente de trabalho da história do país. E o Lula, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, deveria se lembrar que o único estado que mandou auxílio para fazer as buscas, para ajudar a encontrar os corpos dos mais de 270 brasileiros mortos nessa tragédia foi o Estado de Israel. Então, não existe essa coisa de, olha, o Hamas é terrorista, mas Israel. Meu pai diz sempre que tudo aquilo que vem depois de um mas não vale nada. Então, falha o presidente Lula, mais uma posição desastrosa sob o ponto de vista diplomático que não agrega nada para o Brasil. Você pode defender a existência do Estado palestino e defender o direito de defesa de Israel. E o Brasil, nesse ponto, perdeu uma grande chance de protagonizar na ONU a carta que solucionaria esse conflito. E só não conseguiu porque foi vetado pelos Estados Unidos, justamente por não reconhecer que o contra-ataque israelense foi direito de defesa. Pagotto, eu vou ter que chamar daqui a pouco um break. Eu vou querer ouvir o Guilherme. Você tem alguma... Se for uma frase só, porque eu tenho que chamar o break. Senão você fala depois do break. Eu quero fazer uma indicação cultural depois também. Sim, então tá bom. Então, Guilherme, eu gostaria de ouvir o Guilherme primeiro, porque nós vamos chamar um break que ele ainda não falou. Capês, eu acho que o presidente Lula acerta quando prega a criação do Estado palestino. Acho que esse é um ponto pacífico, não tem muito o que ser discutido. Acho que tem que se separar o povo palestino, Hamas. São coisas totalmente diferentes. Como você bem relatou numa das nossas conversas aqui após a sua visita, a ampla maioria do povo palestino não apoia e nem dá subsídios para o Hamas. Eles são vítimas. Então, quer dizer, você também não precisa bombardear. O que Israel vem fazendo, cortando água, cortando luz e cortando alimentação, você não precisa dar um tiro nem soltar nenhuma bomba. Que a gente tome por verídicos os dados do Hamas, de 24 mil mortos, mas vamos dividir isso pela metade, vamos considerar 12 mil mortos versus 1.200 civis mortos com o ataque do Hamas, já está aí patente a desproporção. São 10 vezes o número de vítimas. Nós estamos falando de vítimas civis, civis israelenses e civis palestinos. Então, quer dizer, você combater guerrilha com bombardeio, com exército, nós já vimos o que a guerra contra o terror trouxe no Iraque, trouxe em todos os lugares, não é? Em que um Estado chama para si a função de combater não contra um outro Estado, porque, veja, não existe ali o Estado da Palestina como antagonista, existe um grupo terrorista. E um grupo terrorista não pode ser tratado
como um Estado. O direito de guerra ali é diferente. Um grupo terrorista é um grupo criminoso. E como um grupo criminoso não deve ser combatido como se nós estivéssemos numa guerra em que você solta flyer e depois avisa bombardeio, em que você toca sinal sonoro para, em tese, afastar as pessoas. Vão fugir para onde? Você solta um flyer e diz, olha, daqui 2 horas eu vou bombardear a tua cidade. Ok, o cara faz o quê? Vai para onde? Então, quer dizer, isso tudo é discurso vazio para justificar a carnificina que Israel vem cometendo na faixa de Gaza. E estamos aguardando a liberação dos reféns. Tem 136 reféns que não se sabe se estão doentes, se estão vivos, se estão sendo alimentados, se estão sendo torturados, se mulheres estão sendo estupradas ou não. O Hamas é um grupo terrorista. Então é preciso também ficar atento com relação à liberação dos reféns. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais debates aqui no Linha de Frente.